Lembra que na primeira aula a gente falou que o ChatGPT é basicamente um estagiário que sabe de tudo? Apesar dele saber de tudo, a gente tem que explicar para esse estagiário o que a gente precisa. A gente precisa explicar para ele muito bem o que a gente precisa para ele conseguir entregar um resultado que seja adequado para a gente. Vou dar um exemplo, tá? Então vamos supor que é um exemplo de um estagiário formado que está cursando marketing e ele é muito bom em marketing. Só que se você quer, por exemplo, aprender a criar posts excelentes para o Instagram, você tem que explicar todo esse contexto para ele. Não adianta só você falar, por exemplo, vou aqui usar o exemplo da aula, me explica marketing, tá? O que vai acontecer aqui? Seu objetivo é criar um post para o Instagram, mas você vai pedir para o seu estagiário me explica marketing. O que ele vai fazer? Obviamente te explicar o que é marketing. Não é isso que você precisa. Apesar de ele dar uma resposta legal pra gente do que é marketing, enfim, a gente quer, na verdade, aprender um marketing aplicado para post no Instagram. Então, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai primeiro falar assim, olha, eu quero entender marketing o suficiente para criar um post simples no Instagram. Perfeito. Mas um bom prompt não é só isso. O que você tem que fazer para ele? Primeiro é dar um contexto. Então vamos voltar aqui para a aula para a gente ver. O que a IA precisa saber para ela conseguir te dar uma resposta ainda melhor e mais personalizada? Então vamos supor que eu sou dono de uma marca de roupas femininas. Estou começando a postar agora no Instagram da marca. Legal. O que mais a gente precisa dar para o chat GPT? A gente precisa dar as restrições, ou seja, quais são as restrições com qual a resposta ele tem que dar pra gente. Então vou dar alguns exemplos. Vou pegar esses aqui. Então vou colocar para ele. Quais são as restrições? Eu quero que você me explique como se eu fosse leigo. Quero que você use no máximo 5 tópicos. Evite termos técnicos e vou pedir para ele um tom amigável. Além das restrições, eu tenho que dizer para ele quais são os critérios de qualidade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do estagiário de novo. Você pode falar para ele, faz um post no Instagram, e aí ele vai lá fazer um post. Só que para você, o critério de qualidade é, por exemplo, tem que ter a logo da nossa marca. Eu preciso que tenha pelo menos 15 comentários. Então você precisa explicar para ele o que você vai me entregar é considerado bom se tais condições forem atendidas, né? Então vou dar aqui um exemplo para ele aqui de critérios de qualidade. Então, é bom se for prático, se eu conseguir aplicar hoje, não pode ter jargão e precisa me mostrar quais são os possíveis riscos com relação a isso. E no final, o formato de saída. Ou seja, para ele não virar um textão gigantesco, às vezes você quer, por exemplo, uma lista curta. Então eu vou pedir para ele numa lista curta. Vamos ver o que ele vai responder agora pra gente. Perfeito. Agora ele está dando uma lista curta pra gente, de maneira muito simples e muito mais aplicável. Perfeito. Esse é o objetivo. Agora fica muito mais claro como que você pode aplicar na prática essa inteligência do ChatGPT para o seu negócio, para o seu dia a dia. Então agora, por exemplo, eu quero em formato de tabela. A gente está mudando ali o nosso formato de saída. E ele manda para a gente em tabela. Então, a gente ainda está num uso simples, mas só para explicar para vocês a diferença entre um bom prompt e um prompt ruim. Um bom prompt pode parecer um pouco mais trabalhoso, só que o tempo que você investe nele te dá um resultado muito melhor e te salva muito tempo no futuro. Então, pode confiar que um prompt bem estruturado, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, ele vai te dar um resultado muito, muito, muito melhor e mais aplicável para a realidade do seu negócio ou para a realidade do que você precisa fazer naquele momento.